Obrigado, Jaque. Eu vou pegar essa oração da Jaque daqui a pouco para falarmos de duas coisas que ela citou na oração dela, que também é a minha oração, que o Senhor nos revele as coisas importantes que a gente precisa aprender e que a gente possa aprender pelo Espírito, né? As coisas aqui nesta aula. Revelação e aprender pelo Espírito. Vamos já falar disso daqui a pouquinho. Vamos ver aqui, nós vamos estudar hoje Mosias de 1 a 3, tá bom? Vamos entrar no discurso do rei Benjamim e vamos ver uma visão geral dos principais assuntos deste capítulo. Ah, o Mateus, ele consegue ler para nós aí? O rei Benjamim foi um líder que serviu a Deus ao servir a seu povo e ensiná-los a servir uns aos outros. Ele ensinou que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Ele convidou o seu povo a buscar felicidade por meio de uma vida digna e de devoção a Deus. O rei Benjamim foi visitado por um anjo e ele compartilhou com seu povo o testemunho do anjo sobre Jesus Cristo, as coisas que o Salvador vivenciaria e a verdade que a salvação só vem por meio do nome de Cristo. Isso, obrigado, Mateus. Então, nós vamos entrar nesse belo sermão, discurso das Escrituras do rei Benjamim. Ele ensinou no versículo 2 vários princípios que a gente vai estudar um pouquinho hoje, e no capítulo 3 ele vai falar sobre uma visão que ele teve, que um anjo mostrou a eles, ensinou a eles certas verdades doutrinas do Evangelho, e ele vai compartilhar isso com o povo. E para começar aqui falando do seu sermão, pegando um pouquinho da oração da Jaque, queria fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora uma imagem de um cadeado com, com quatro combinações, né, de números. E eu queria perguntar para vocês como a tarefa de abrir um cadeado fechado pela combinação de quatro números, se assemelha ao processo de adquirir conhecimento espiritual, ou o processo de receber revelação, como a Jaque falou na oração, ou o processo de aprender pelo Espírito. O que vocês acham? Eu acho que é um processo, né? Quando a gente quer adquirir conhecimento espiritual, a gente tem várias maneiras de buscar. E, por Uhum. exemplo, a gente pode orar ao Senhor, estudar as Escrituras, ponderar em nosso coração e agir. Então, acho que essas quatro Ah, etapas, os quatro números, os quatro segredos. opa, gostei, Mateus. Orar, estudar as escrituras, ponderar e agir, né? Muito bom. E certamente esse é um princípio de revelação. A gente precisa fazer certas coisas para que o Senhor nos revele pelo Espírito a vontade dele, porque a gente aprenda coisas, verdades espirituais. E o rei Benjamim, logo no início do discurso dele, a primeira coisa que ele ensina para o povo, ele dá uma ordem para que todos se reúnem com suas famílias, né, com as tendas voltadas para ele, para o templo onde ele estava. E antes de ensinar qualquer coisa, ele ensina esse processo de receber revelação, porque ele gostaria que o povo dele não só aprendesse as coisas com o ouvido ou com a mente, mas principalmente aprendesse com o coração, aprendesse pelo Espírito. Esse processo está lá em Mosias 2, no versículo 9. Vamos ler lá esse versículo. Deixa eu colocar aqui no chat também. Eu vou pedir para Brenda ler para nós. Tá no chat, viu? Eita.
Não dá para colocar no chat? Tudo bem. Então vamos compartilhar a tela. Consegue ler, Brenda, para nós? É o versículo 9. Isso. E estas são as palavras que ele disse e fez com que fossem escritas, dizendo: Meus irmãos, todos que vos haveis reunido, vós que podeis ouvir as palavras que hoje vos direi, pois não ordenei que viesses aqui para ouvir levianamente as palavras que direi, mas para que me escuteis e abrais os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Muito bom, obrigado, Brenda. Quais são algumas chaves que o rei Benjamim ensinou aí para o seu povo, para que eles pudessem descobrir os mistérios de Deus? E como é que a gente aplica essas chaves em nossa vida? Eu gostei muito da quase no final, que ele falou assim, escutai, abras e ouvir para ouvir. O coração, entender vossas mentes, para que o misericórdia de Deus seja revelada. Eu gosto muito disso porque que a gente possa ouvir, né, e colocar isso em prática na nossa mente, que o Senhor quer que a gente faça. Hum, então a gente tem que ouvir, escutar, entender o que o Senhor quer que a gente faça, né? Com as coisas que nós aprendemos. Obrigado, Alisson. Quais outras chaves vocês conseguem identificar aí, além dessas que o Alisson já compartilhou, e como é que a gente aplica isso na nossa vida? Você que leu, Brenda, tem algo que você pode compartilhar conosco sobre isso? Eu usava muito essa escritura na missão e eu gostava da palavra levianamente, porque às vezes a gente faz convites para as pessoas irem para a igreja e as pessoas acham que é uma coisa que vai ser perda de tempo, né? Mas Hum, aplicando na questão de revelação, quando o Senhor ele vai nos dar uma palavra, quando ele vai nos revelar algo, não é algo à toa. Então a gente precisa estar atento para isso. Se a gente achar que é algo sem importância, a gente não vai receber. É por isso que precisa estar com a mente aberta, com o coração e os ouvidos. É isso. é tudo isso, Brenda. Obrigado. E às vezes, sem perceber, a gente pode correr o risco de estar num lugar onde a gente pode aprender a palavra do Senhor. Podemos estar numa reunião sacramental, numa conferência, numa aula, e sem perceber a gente pode estar ouvindo levianamente as coisas que são ditas. Como a Brenda falou, a gente não dá muita importância para o que é ensinado, às vezes porque a gente acha que já sabe, ou porque a gente acha que isso é muito bom para outra pessoa, não para a gente, e a gente acaba ouvindo levianamente, né? As palavras do Senhor. Obrigado, Brenda. Muito bom. Tem algumas observações sobre essas chaves que o Rei Benjamin ensinou que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vou pedir para Luciene, você pode ler para nós? Luciene, na escuta, câmbio. Não sei se ela consegue ler. Então, o Alisson, pode ler para nós? Faça assim, não, não ouvi legalmente, aproveitei cada oportunidade para aprender. Mostre o respeito pelo que é ensinado. Lembre-se
que você é responsável, que está aprendendo ou não. Continua? Pode continuar. Abre, abre os ouvidos para ouvir, seja humilde. Abrir o coração para entender. E deseja entregar o seu coração a Deus e fazer realmente sua vontade. Abrir a mente e tenha hoje pensamento. Opa, agora. Continua. Continua o 4, Alisson. Ah, tá. Impuros, encontrados, conectados e voltados para o Estado sendo ensinado. Legal. O que chamou tua atenção aí, Alisson? O que mais chamou tua atenção aí desses 4 pontos? Dessas 4 chaves? O, hum, o primeiro, né, ouvir e aproveitar, né, e a oportunidade para aprender a, o respeito do ensino que a gente é responsável que aprender ou não. Tipo, hoje eu recebi uma negócio, resultado do Enem, consegui alguns desses lá aprovados, os ganhadores da prova 100% do Enem, e também, e eu também fui um desses finalistas também para o CNH. Então, isso mostra o primeiro, né, a respeito que você vai aprender. Né? Você é o responsável que vai aprender ou não. Né? Lá os pessoal vão te ajudar a crescer. Aí depende de você se tu quer continuar ou não. Aí que entra mostrar o respeito que você está aprendendo. Isso, poxa, parabéns, meu amigo. Parabéns aí pela sua conquista, hein? Muito bom. E é isso mesmo. Às vezes a gente deseja aprender uma verdade espiritual, mas é porque, e a gente não aprende porque às vezes a gente não está conseguindo aplicar alguma dessas chaves em nossa vida, nesse nosso processo de buscar aprender pelo Espírito e receber a revelação. Então, meu convite relacionado a isso é que ao buscarmos aprender pelo Espírito e receber a revelação, nós possamos avaliar como está a nossa aplicação desses princípios e se temos nos esforçado para viver esses princípios em nossa vida, tá bom? Alguma pergunta ou dúvidas, meus amigos? Algum comentário sobre isso, sobre essas chaves? Muito bom, então vamos seguir, porque continuando o discurso dele, do rei Benjamim, ele vai ensinar agora muitos sobre para o seu povo, sobre que tipo de rei ele foi, sobre o serviço que ele prestou ao povo e sobre o que ele gostaria que o povo aprendesse com ele, né? Aprendesse sobre o serviço com o exemplo que ele deu, tá bom? Então nós vamos ler mais alguns versículos aqui agora. Vamos ler de ainda no Mosias 2. Agora nós vamos ler dos versículos 14 a 18. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Quem tem aí pode abrir suas escrituras ou pode olhar aqui. Então, nós vamos ler do 14 ao 18. Eu queria que vocês identificassem aqui, meus amigos, duas coisas, tá? Primeiro, queria que vocês tentassem identificar quais eram as motivações que o rei Benjamim tinha ao servir, ao servir ao seu povo, e o que ele gostaria que o povo dele aprendesse sobre o serviço, sobre o princípio de servir, tá bom? Quais eram as motivações dele ao servir seu povo e o que ele gostaria que seu povo aprendesse, ou que nós aprendêssemos sobre o serviço, tá? Então vamos ler aqui do 14 ao 18. Vou pedir para Brenda ler o 14 e o 15, o Mateus ler o 16 e o 17 e a Jaqueline o 18. E eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos a fim de vos servir e
para que não sejais sobrecarregados com impostos e não recaiam sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas deste dia de todas essas coisas que falei. Contudo, meus irmãos, não fiz essas coisas todas para vangloriar-me, nem conto essas coisas para assim poder acusar-vos, mas digo-vos essas coisas para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Eis que vos digo, ao afirmar-vos, haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Quer que eu leia o 18? A Jaque leu 18 pra gente. Obrigado, Matheus. Eis que me haveis chamado vosso rei. E se eu, a quem chamais vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servirdes uns aos outros? Hum. E aí, meus amigos, o que que a gente aprende aí sobre as motivações do rei Benjamim ao servir a Deus, a servir seu povo? E o que que ele gostaria que nós aprendêssemos sobre o serviço, sobre a importância e as bênçãos do serviço, de servir a Deus, servir ao próximo? O que vocês acham? Que a gente foi chamado, né, para servir um dos outros, né, no final, o capítulo 18, no final. Hum, certamente, Alisson. Uma expectativa que ele tinha em relação a seu povo e que Deus tem a respeito de nós é que nós somos chamados para servir uns aos outros. É uma expectativa, né? Ele queria que seu povo soubesse disso e a gente precisa lembrar disso, né? Da importância disso. Obrigado, Alisson. O que mais? Que um líder, ele tem que estar à frente do serviço também, porque ele fala, né, que ele serviu com as próprias mãos e para que eles, o povo não se sentisse sobrecarregado. Hum. E como isso se aplica a nós, Brenda? Ao nosso serviço? A gente tem que ser os primeiros a servir, Uhum. para dar o exemplo. A gente tem que servir sem estar sendo mandado. Opa, muito bom, Brenda. Um ótimo princípio também. Rei Benjamim era o primeiro, ele fazia com as próprias mãos dele. Ele queria que o povo soubesse disso. Ele era o primeiro, ele ensinava pelo exemplo, né? E às vezes a gente gosta de só de pedir que os outros façam, mas a gente não é um exemplo, né, disso. A gente precisa primeiro ser um exemplo e viver isso, o princípio do serviço. Obrigado, Brenda. E Jaque e Matheus, tem algo mais que vocês podem compartilhar conosco? Eu achei interessante esse versículo 17. Fala Hum, assim: E eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que então saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis também a serviço de vosso Deus. Ou seja, nós precisamos buscar esse conhecimento para que nós entendamos, né, de que esse serviço é realmente importante e que nós estamos aqui a serviço de Deus. E hum, através desse conhecimento é que nós entendemos e temos consciência disso, né? isso, muito bom. E a gente precisa lembrar disso, né? Que, como você disse, né? Ter esse conhecimento de que quando a gente está servindo ao nosso próximo, toda vez que nós servimos no reino de Deus ou fazemos algo por alguém, a gente está fazendo a mesma coisa por Deus, né? A gente está a serviço de Deus.
Eu queria que vocês pensassem um pouquinho agora uma experiência recente onde você vivenciou esses princípios, onde você sentiu quando você sentiu que você serviu alguém, fez algo por alguém, e ao fazer isso por alguém, você estava servindo a Deus. Quando foi uma experiência recente que você teve com esse princípio na sua vida? Se não for muito pessoal e puderem compartilhar conosco. Quando foi que você estava a serviço do próximo e sentiu que estava a serviço de Deus? É, hoje, olha, teve uma experiência muito que até eu senti o espírito tão bom assim, né? E foi trabalho hoje, que eu trabalho, a minha mãe de chopeiro no supermercado do Açaí, e tinha uma senhorinha, a mãe tava lá pra dentro, ela não viu, e eu tava sozinho, assim, acho que eu vou lá ajudar, ninguém vai mexer aqui no, na bagagem. E, e quando eu cheguei lá, assim, fiquei assim, pedi ajuda, quer que eu leve, assim, ó, as coisas lá pra parada, que assim, ela falou assim, quero. E quando ela disse assim, eu quero, assim, eu senti mais o espírito, que eu ajudei alguma uma pessoa, que era idosa, estava sozinha. E eu levei, assim, e eu senti que nesse momento, deixar as coisas lá, ninguém vai mexer para ajudar ela. E esse meio que eu senti o espírito. E assim, e no, vou contar uma outra história que aconteceu também. Foi mesma coisa. Tinha uma criancinha, mano, que se meio que obrigada, né? Falou assim, que ela tinha fumado do chopp, e ela falou assim, obrigado, que Deus te abençoe. Cara, senti tão animado, assim, fiquei muito feliz, assim, pensando, ninguém falou isso pra mim, mas através de uma criança, como diz, como diz na escritura, seja como uma criança. Realmente, a criança é um exemplo também, e que também é um reino celestial também, né? Que a gente pode ser como uma criança. Tem um exemplo também. Boas experiências e bons exemplos, Alisson. Obrigado. Queria te perguntar uma coisa sobre isso. Ao recordar desses dois momentos aí que você teve na sua vida, o que que você acha que Deus pensou sobre você nessas ocasiões? Qual você acha que foi o pensamento de Deus sobre você nesses momentos aí? O que que Deus pensou sobre você, sobre o Alisson? Ah, pensou, né, que para mim pensou, nós está meu filho amado, né? Ele gosta de ajudar as pessoas, né? E está mostrando um exemplo que as pessoas não vê, né? Essa semana eu vi um vídeo que eu senti também através de um vídeo também, um espírito tão doce, uma aprendiz, uma jovem que estava varrendo um já estava trabalhando e já estava varrendo o pátio lá do coisa. E nesse meio tinha um homem que a dificuldade de andar e atravessar, mas os carros não paravam para ele. E ela pensou duas vezes, ela foi lá ajudar. E nesse meio, o chefe dela estava olhando, estava gravando. E uma pergunta falou assim: o que eu posso dar para ela? Ou aumento, ou chamar ela para mais coisa. E eu senti, foi assim, meio que um espírito falou assim, não, sei lá, chama ela por uma coisa, chama ela, ou dá aumento para ela, mas meio que mesmo num trabalho a gente pode também ter um exemplo também, para outras pessoas ver que você é um discípulo de Deus, você serve um Deus também. Hum, E isso mostra também. ótimo. Obrigado.
Obrigado, Alisson. Obrigado por compartilhar conosco. E a gente tem que pensar sobre isso, sabe? O que Deus pensa a nosso respeito. Imagina se Deus olhasse para o tipo de serviço que a gente presta hoje, a Ele e aos filhos dele, o que que Ele pensaria sobre nós? Eu sempre gosto de pensar no exemplo do presidente Monson, e ele foi um exemplo de serviço, né, como os outros profetas. Eu nunca vou esquecer uma experiência que ele contou, dentre várias de serviço que ele teve. Ele pensava assim: se Deus tem algo para fazer pela igreja dele ou por alguém, eu quero que ele ore para mim e veja, olha, tá ali o Thomas Monson. Ele é alguém com quem eu posso contar. Eu oro para que nós sejamos alguém com quem o Senhor pode contar, para servir no reino dele e aos filhos dele. Ele possa olhar para cada um de nós e que nós sejamos alguém, como o Alisson falou, independente de onde estivermos, no supermercado, ou perto de uma criança para dar o chope para ela, que nós sejamos alguém com quem o Senhor pode contar. A Luciene colocou aqui no chat, a mais recente foi domingo, ao ajudar os irmãos a submeter nomes ao templo. Muito bom, é maravilhoso servir nesta obra, tanto desse como do outro lado do véu. É maravilhoso. E a gente tem que se envolver no serviço. Para encerrar sobre essa parte, eu queria compartilhar uma declaração do presidente Romney. Ele serviu na primeira presidência e ele ensinou algo importante sobre esse princípio. Deixa eu ver aqui. Mateus, pode ler para nós? Posso. O presidente Marion D. Romney, da primeira presidência, ensinou: servindo e edificando o próximo, sentimos a única, verdadeira e eterna felicidade. Servir não é algo que temos de suportar na terra, a fim de adquirir o direito de viver no reino celestial. Servir é a própria fibra de que é feita a vida exaltada no reino celestial. Sabemos que servir ao próximo é o que faz com que o Pai Celestial sinta-se realizado. E sabemos que queremos estar com Ele e ser como Ele é. Então, por que é necessário que recebamos a ordem de servir uns aos outros? Glorioso será o dia em que essas coisas acontecerão naturalmente, devido à pureza de nosso coração. Nesse dia, não mais haverá necessidade de mandamento, porque saberemos por experiência própria que é só quando estamos empenhados em serviço abnegado que somos realmente felizes. O que chamou tua atenção? O que mais chamou tua atenção aí, Mateus, nessa declaração do presidente Romney? Eu, eu, eu lembrei agora de um vídeo que tem no YouTube que fala que é o último testemunho do presidente Bruce R. McConaughey, que ele fala que quando ele encontrar o Salvador, ele não vai saber mais do que ele já sabe. Então, é como diz lá no Trino Convênio, né? A gente tem que estar preparado para viver essas coisas. Então, se a gente vive essas coisas aqui, já a gente vai ter facilidade de ver essas coisas lá. Por isso que quem não vai ter essa facilidade de fazer as coisas aqui, não vai conseguir viver lá, Olha porque ele só. vai fazer isso por toda a eternidade. É verdade. Por isso que tem que ser algo que é parte da nossa vida, né? Parte da fibra do nosso coração, das coisas que fazemos parte de nós. E isso é algo que deixa o Pai Celestial realizado. Achei muito tocante isso. Isso deixa nosso Deus realizado. Quando esse dia chegar para nós, de que a gente não precisa ser mandado para fazer as coisas, ou que a gente vai fazer isso com alegria, né? Aí sim nós podemos dizer que nós estamos entendendo sobre o que é serviço abnegado. Vamos estar entendendo o que é verdadeira felicidade. E eu oro para que a gente possa se empenhar e continuar servindo a Deus e aos seus filhos da melhor forma que pudermos, de todo o coração e com alegria.
Algum comentário ou pergunta sobre isso, meus amigos? Alguma dúvida? Pois eu tenho uma atividade para vocês, então, continuando o discurso do rei Benjamin. Eu queria pedir para vocês aí, meus amigos, eu queria que vocês pensassem e compartilhassem no chat. Queria todo mundo, viu? Certo? Todo mundo. O Matheus já faz aí junto com a Brenda no chat. Eu queria que vocês pensassem brevemente três coisas que você é grato que aconteceu hoje na sua vida. Pelo que você é grato hoje. Não coisas. Não que você é grato por causa de aconteceu ontem, ou domingo, ou semana passada. Mas queria que você pensasse em três coisas que você é grato que aconteceu na sua vida hoje. Pensa um pouquinho e coloca no chat pra gente, por favor. Três coisas pelo que você é grato hoje, que aconteceu hoje na sua vida. Se alguém quiser ligar o microfone e falar também nas coisas, pode ser, viu? Ou pode usar o chat. Brenda já colocou aqui. Sou grata pelo abraço que recebi das crianças antes de sair do trabalho, porque estava com muita dor de cabeça. Legal, Brenda. Obrigado. O que mais? Também sou grata pelo ônibus não ter demorado a passar. É uma boa, Brenda. Obrigado também. E mais? Cadê os outros? Cadê Luciene, Jaque, o Alisson, Israel? É só três coisas, viu? Não precisa fazer uma lista grande, não. Todo mundo está escrevendo aí. Eita, né? É muita gratidão. Pouco depois de continuar, ó, já botaram aqui também, o Moisés, ó. Sou grato por ter pago todos os funcionários, ter fechado todo o relatório e ter chegado a tempo para a minha aula. Boa, Moisés. Importante, né? Foi tudo bem no trabalho e deu certo na aula, né? Pensa sobre isso. Obrigado, meus amigos. E vão colocando no chat aí, que tem gente faltando colocar, viu? Pensa sobre isso, porque. Opa, tem mais alguém aqui, o Matheus colocou. Por ter a capacidade de entender as coisas da faculdade, livramento das coisas ruins do mundo e por receber amor das pessoas que me amam de verdade. Muito bom, Matheus. Obrigado. A Luciene também colocou aqui por ter fechado vendas no trabalho, por ter alimentado os missionários. Boa, Luciene, obrigado. Eu sou grato, o Alisson, eu sou grato por ter paciência e grato porque o meu Pai Celestial está sempre comigo e sou grato por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Boa, Alisson. A Jaque coloquei aqui, sou grata por ter pais amorosos e por ter passado o dia com eles. Sou grato pelo meu marido se preocupar chegar ao trabalho mais cedo e possibilitar que eu consiga assistir às aulas do Instituto. Olha, esse marido aí é bom mesmo, viu? Te ajudando a assistir ao Instituto.
Vale até um joinha para ele, né, Anderson? Muito bom. Obrigado, meus amigos. Que bom exercício acabamos de fazer. Um exercício simples. Israel também colocou aqui, ó, sou grato porque pensei que estava com diabetes, mas orei, e fui fazer exame e deu tudo certo. Que bom, Israel. Ficamos felizes por você, meu amigo. Que bom que deu tudo certo. E é bom, meus amigos, fazer esse exercício de gratidão, porque Rei Benjamim, ele pediu para que o povo fizesse um exercício semelhante e sempre, né, na sua vida. Lá em Mosias 2, nos versículos 19 e 20 e 21, olha o que ele pediu para que o seu povo fizesse. 19, 20 e 21. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, opa. Tá aqui. 19, 20 e 21. Ah, Jaque, pode ler para nós esses três versículos? Sim. E eis também que se eu, a quem chamais vosso rei, que passou os dias a vosso serviço, e contudo esteve a serviço de Deus, mereço algum agradecimento de vós? Ó, quanto deveis agradecer a vosso Rei Celestial? Digo-vos, meus irmãos, que se renderdes todas as graças e louvores, com todo o poder de vossa alma, àquele Deus que vos criou e guardou, e preservou, e fez com que vos regozijasseis, e vos concedeu viverdes em paz uns com os outros, digo-vos que se servirdes aos que vos criou, desde o princípio, e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-vos e agir segundo vossa própria vontade, e até vos apoiando de momento a momento. Digo-vos que se o servirdes com toda a alma, assim sereis servos, ainda assim sereis servos inúteis. Obrigado, Jaque. Qual é a relação que a gente consegue fazer aí, meus amigos, sobre a gratidão e o serviço, de acordo com o que o Rei Benjamin ensinou? Qual é a relação que vocês conseguem ver aí sobre o princípio da gratidão e do serviço? É o mínimo que a gente poderia fazer, porque o Pai Celestial já faz tudo por nós. Ele nos dá a Hum, vida todos os dias, a proteção, o livramento. Então a gente poderia pelo menos servir, né? O próximo. poxa vida, hein, Brenda? Ele nos dá tantas bênçãos, ele deu todas essas bênçãos para nós aí que vocês citaram no chat, né? E todas essas outras que ele citou aqui, que o Rei Benjamin citou. Eu gostei muito que você falou, né? O mínimo que a gente poderia fazer de retribuir, demonstrar gratidão é servi-lo, servi-lo de todo o nosso coração. E ainda assim, ainda que nós o servíssemos com toda a nossa alma, ainda seremos servos inúteis, no sentido de que, ainda assim, não seria suficiente para retribuir tudo que ele fez, faz e vai fazer por nós. Então, obrigado, Brenda. Esse é um princípio que Benjamin queria ensinar para o seu povo. Quando, quando a gente talvez não se sentir motivado para servir, que a gente possa olhar ao redor e ver tudo que Deus tem nos dado, todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e às vezes aquelas que a gente nem percebe, e que essa possa ser a nossa motivação para servi-lo, de todo o coração. Algum comentário sobre isso, meus amigos? Alguma pergunta? Não?
Agora vamos ver aqui um. Ele falou sobre serviço, ele falou sobre gratidão, e agora ele vai falar sobre outro princípio, também relacionado. Vamos ler o versículo 34. Vamos fazer uma relação sobre tudo isso. Ah, o Alisson, pode ler para nós? Assim, assim, eu gosto que ninguém há entre vós, expressões de vossas criancinhas, é, criancinhas que não foram ensinadas sobre essas coisas, que não sabe que vós eternamente devedores a vosso Pai Celestial, que se, e que deveis tentar o que ele os seis, e não haja sendo incluído concernente aos registros que contém profetas pronunciadas pelos santos profetas, até a época do nosso pai Lei, deixou Jerusalém. Ok, obrigado, meu amigo. Então, olha só, ele falou, ele ensinou que ainda que nós sirvamos de todo o coração, ainda não será suficiente, ainda seremos servos inúteis. E olha só uma outra coisa que ele ensina aqui: sois eternamente devedores ao vosso Pai Celestial, e deveis entregar-lhe tudo que tendes e sois. Por que vocês acham, meus amigos, na opinião de vocês, que é importante nós, como membros da igreja, como discípulos de Jesus Cristo, mesmo nos esforçando para sermos o melhor que pudermos ser? Por que vocês acham que é importante a gente lembrar que somos eternamente devedores ao nosso Pai Celestial e que devemos entregar a Ele tudo o que nós temos e somos? Que é importante a gente lembrar sempre dessa verdade, na opinião de vocês. Pode ligar o microfone e Porque se falar. a gente esquece, tá Oh, me ouvindo? desculpa, Breno. Tô ouvindo. Porque se a gente esquece que das bênçãos, né, que o Pai Celestial nos dá, a gente começa a se vangloriar e começa a se tornar orgulhoso. Então, Hum, é bom que a gente fique sempre na mente que tudo que a gente tem, que a gente é por causa do Pai Celestial. E mesmo que a gente faça tudo por Ele, ainda assim a gente não vai conseguir alcançar o grau necessário para fazer o mesmo que Ele faz por nós, que é muita coisa. é muito, né, Brenda? Muito bom. Obrigado, Brenda. É muito importante a gente lembrar sempre disso, né? E lembrar que nós temos uma dívida eterna de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Porque a gente não precisa se vangloriar. A gente, às vezes as pessoas conquistam alguma coisa ou recebem uma bênção e elas acham que elas são boas, que elas são muito boas e que elas conseguiram isso porque elas são boas. Mas na verdade não. Nós só conseguimos as coisas por causa da misericórdia do Senhor. E nós somos eternos devedores. Temos uma dívida que nós jamais vamos poder pagar. E lembrar disso vai nos ajudar sempre a ser humildes, como a Brenda falou, menos orgulhosos. E é importante a gente lembrar dessa dívida. E falando sobre serviço, sobre gratidão e sobre sermos eternos devedores, o presidente Joseph Fielding Smith, ele ensinou sobre o que acontece quando nós esquecemos disso, que somos eternos devedores e que temos tanto para agradecer ao Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, Mateus, pode ler para nós? O presidente Joseph Field Smith ensinou: somos extremamente ingratos para com nosso Pai e seu amado Filho quando nos recusamos a guardar os mandamentos em toda
humildade, com o coração quebrantado e o espírito contrito. A violação de qualquer mandamento divino é um ato de suma ingratidão, considerando-se tudo que por nós foi feito por meio da expiação de nosso Salvador. O agradecimento de nosso coração deveria chegar a transbordar em amor e obediência pela grandeza de sua eterna misericórdia. Considerando-se o que fez por nós, jamais deveríamos decepcioná-lo. Todo membro da igreja que viola o dia do Senhor, que não é honesto ao pagar o dízimo, que não guarda a palavra de sabedoria, que viola conscientemente qualquer dos outros mandamentos dados pelo Senhor, é ingrato para com o Filho de Deus. E sendo ingrato para com o Filho de Deus, é ingrato para com o Pai que o ensinou, que o enviou. Hum, doutrinas de salvação, Mateus. Você pode compartilhar conosco aí, meu amigo, que você pode aprender. É interessante que é como diz aquela escritura, né? Se me amar, guardar meus mandamentos. Então, o único método que a gente tem de mostrar isso ao Senhor é quando a gente guarda esses mandamentos. Botando a outra pergunta lá que você fez, foi algo relacionado a isso. Eu não, fugiu da minha mente agora, mas é, qual foi a outra pergunta que ele fez? Porque é importante Antes lembrar dessa. que nós Isso, somos essa mesmo. Foi essa mesmo, eternos. obrigado. Então é exatamente por isso. Porque somos eternamente devedores, é porque senão a gente, a gente, a gente tem aquele lado ruim, né? Então, o Senhor fez as coisas para nós e já somos obedientes durante um tempo, agora eu posso fazer as coisas que eu quero fazer. Eu nunca, acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na missão foi que no, no, no Padrões Missionários para Discípulos de Jesus Cristo, que é o novo manual missionário, né? Ele fala que a gente não deveria negociar com o Senhor. Se a gente não tivesse esse entendimento que a gente somos eternos devedores, a gente ia negociar muita coisa com o Senhor. Sim, e não tem como negociar, né? Nós somos devedores, nós temos que demonstrar gratidão e obedecer. Gostei que você falou, né? A gente tem que, a medida do nosso amor é a medida da nossa obediência a Deus, aos seus mandamentos. E nós somos extremamente gratos, meus amigos. E não somos ingratos, é extremamente ingratos a Deus e ao Salvador Jesus Cristo, quando a gente se recusa a guardar os mandamentos, quando a gente viola os mandamentos, conscientemente, sabendo que é errado. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente decide não pagar o dízimo, nós estamos sendo extremamente ingratos. Esquecemos que somos eternos devedores, que devemos entregar tudo que temos e somos a Deus. Somos extremamente ingratos quando não guardamos o dia do Senhor. Somos extremamente ingratos quando não guardamos a lei da castidade ou qualquer outro mandamento. Extremamente ingratos. Esquecemos que somos eternos devedores. Então, meu convite para nós, meus amigos, é que a medida do nosso serviço, da nossa gratidão, possa ser refletida em nossa obediência aos mandamentos de Deus. Esse é o bom termômetro que o Rei Benjamin está ensinando para o seu povo e que ele ensina para nós hoje. Essa é a medida, obediência aos mandamentos de Deus. E além do mais, ele cita duas vezes uma promessa que o Senhor faz para aqueles que são gratos, que lembram de servir e que de obedecer e guardar seus mandamentos. Ele fala lá no versículo 22 de Mosias 2. Opa, vamos ler aqui. Ah, o Alisson, pode ler para nós? O Alisson não escuta, câmbio? Eu tô ajeitando aqui, tá bugado aqui. Qual é o versículo?
22. E dois. E este tudo que lhe reguei de vós, e guardar os seus mandamentos, ele prometeu-vos que se guardais os seus mandamentos, prosperai na terra. E ele nunca se devia, devia do que disse. Portanto, se guardais meu mandamento, ele vos abençoará, vá-vos a prosperar. E far-vos a prosperar, né? Obrigado, meu amigo Alisson. Eu queria encerrar nossa aula, meus amigos, com essa ponderação, com esse convite, né, que o Senhor faz. Guardar os mandamentos é algo que Ele requer de nós. É algo que Ele espera de nós como seus discípulos. E Ele nos faz uma promessa que nós vamos prosperar, meus amigos. E lá no versículo 41, ele fala que nós vamos prosperar tanto materialmente como espiritualmente, ou seja, em todas as coisas. E em alguns casos, meus amigos, aqui no 24 fala, ó, imediatamente ele vai nos abençoar. Imediatamente. Não vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, mas quando a gente guarda os mandamentos, imediatamente ele vai nos abençoar em nossa vida. Vamos pensar sobre isso. Eu queria propor um exercício para nós aqui sobre essa verdade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Ponderem um pouco sobre a sua dívida pessoal com o Salvador Jesus Cristo. Como você se sente em relação a Ele? Pensa um pouquinho sobre isso. Quais seus sentimentos? Olha essa imagem, olha o Salvador. Imagina o Senhor te abraçando, pagando a sua dívida. E agora a sua dívida com a justiça. E agora a sua dívida é com Ele. Como é que você se sente em relação a Ele? E como esses sentimentos irão influenciar a maneira como você serve, demonstra gratidão e obedece a Ele? Pensa um pouquinho sobre isso. Se não for muito pessoal e alguém quiser compartilhar sua ponderação, pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Né? Mas na dificuldade que a gente passa em dia a dia, como tentação, essas coisas, eu gosto muito quando ele fala assim, nem quando você passa como uma pessoa com depressão, ansiedade, e nunca se afasta, né? E eu gosto muito mais que ele fala assim, e não gosto do pecado, mas ele gosta a, Do da pecador. pessoa, a gente, Ah, pecador, mas eu não gosto do pecado, eu gosto da pessoa. E eu, na mente, assim, nossa, eu pequei, o Senhor não tá nem para mim. Não, o Senhor não, ele nunca virou as costas para ti, mas você tem que buscar ele. Então, isso mostra que de sem você sente assim, o Senhor não vai me amar. Não, não é isso. Ele quer que você esteja, mas quer que você se arrependa e volte ao lado dele. E que é isso que ele quer que você faça, né? E que obedeça o ensinamento dele, quer que você se arrepende e volte à presença dele. Ou à igreja. Ah, acho que foi nesse dia, né? Que ia levar que um negócio de chocolate, ia levar o menino que ele é batizado, mas meio que ele tinha mandado mensagem, vai ter esse baile aqui, vai ser legal, vai ser top, porque eu gosto muito que a pessoa se sente à vontade no instituto, né? E
e acabou falando assim, eu não vou por causa disso, mas o convite está aí. Isso que o Senhor que quer que a gente faça, convida as outras pessoas para sentir também o poder celestial no instituto ou na igreja, e que Ele quer que a gente faça isso, com amor que eu sirva outras pessoas. Ele espera que a gente ajude outras pessoas a sentir esse abraço, né, o Alisson? Na igreja, no instituto, por meio do nosso serviço. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Alguém mais gostaria de compartilhar seus pensamentos, sentimentos sobre essas perguntas? Se não for muito pessoal. Muito bom, meus amigos. Eu oro para que nós possamos sempre lembrar dessas verdades e que a gente possa lembrar de nossa dívida pessoal com o Salvador Jesus Cristo. Essas marcas que estão nas mãos dele, dos cravos em suas mãos, em seus punhos, foi para pagar a nossa dívida com a justiça, foi para pagar por nossos pecados. E meu sentimento que eu tenho por ele é de gratidão, de amor e de urgência, de o mais rápido possível ser aquilo que ele espera que eu seja e de entregar minha vida a ele. À medida que eu conheço meu Salvador, o meu desejo é de servi-lo, de ser alguém com quem ele pode contar e de entregar minha vida nas mãos dele, de fazer o que ele quer que seja feito, de fazer o que ele quer que eu faça. E a nossa vida é mais feliz, a minha vida é mais feliz fazendo isso, meus amigos. E eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo. Esta é uma igreja de serviço. Essa é uma igreja de jogadores. Não é uma igreja de espectadores. Todos aqui devem jogar. Todos devem entrar em campo e fazer sua parte. Eu sei que a gratidão, ela nos traz alegria. Ela diminui as murmurações e as lamentações. Eu sei que a obediência é a chave da felicidade. Não só nessa vida, mas no mundo vindouro. Eu testifico dessas verdades, compartilho com vocês isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa próxima designação, meus amigos, será Mosias de 4 a 6. Nós vamos continuar vendo mais algumas verdades aí sobre esse discurso poderoso do rei Benjamim. Tá bom? Não esqueçam de estudar que é a mesma designação do Vem Saindo dessa semana. Para encerrar nossa aula, vamos fazer uma oração. Ahn, Brenda, poderia fazer para a gente? Por favor. Obrigado, Matheus, Alisson, Luciene, Jaque e Israel. Até a próxima semana, hein? Até a próxima terça.